Pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é aquele quadro que nós vamos conversar sobre os lançamentos editoriais do mês que mais me chamaram a atenção. Para quem é novo por aqui e não sabe do que eu estou falando, isso aqui é um quadro fixo do canal em que todo final do mês eu venho conversar com vocês sobre os lançamentos de livros aí que mais me despertaram interesse, seja porque eu gosto muito da editora e fico sempre acompanhando, seja porque eu gosto do escritor, tenho algum interesse naquele escritor de alguma forma, ou simplesmente porque a sinopse ou aquela capa me chamou a atenção e eu resolvi compartilhar com vocês. Não são todos lançamentos editoriais, e sim aqueles que passaram pela minha curadoria, tá bom? Então, caso durante o vídeo vocês lembrem de algum lançamento que eu não citei e que talvez tenha a ver com o canal, que tenha a ver com o meu perfil, vocês queiram compartilhar, sintam-se à vontade. Assim também como comentar se algum dos títulos que eu vou citar vocês já leram, talvez, né, porque eu tô no final do mês, de repente vocês já leram, e se tá na lista desejados de vocês, o que vocês acharam. É sempre bom essa troca aí, a gente saber, tá bom? E lembrando sempre que todos os livros que eu citar aqui vão estar todos descritos no box de informação com os links direitinho pra vocês. Então, ao longo do vídeo, assim que vocês forem assistindo, se aparecer aquele livro interessante pra vocês, adicione no seu carrinho por meio do meu link, porque comprando com o meu link, vocês já sabem, né, que ajudam muito com o meu canal, tá? Dá uma forma de vocês me ajudarem sem nenhum acréscimo pra vocês, e comprando por quaisquer outros itens por meio dos meus links também. Tá tudo explicadinho aqui no box de informação, tá bom? Eu vou começar falando da editora Antofágica simplesmente porque eu amo os clássicos e gosto demais do trabalho que a editora faz nas publicações. E eu amo compartilhar isso com vocês em vários vídeos, vocês que me acompanham sabem disso. E também uma forma de lembrar vocês que os livros que estão na pré-venda ou que estão entrando na pré-venda, então sempre falo do lançamento do mês e o que vai entrar na pré-venda para vocês aproveitarem. Porque é nesse período que a editora oferece 50% de desconto nas edições que não são as Nando, que são aquelas tradicionais, que é uma forma de vocês aproveitarem o livro ali com um preço mais assim interessante para o bolso. Então, de repente, vai demorar um pouquinho para vocês acharem esse desconto de 50% e nem sempre você consegue para algumas edições. Então, só em alguns eventos assim. Então, realmente, a pré-venda é aquela dica de amiga. Aproveitem, se vocês gostaram, estão interessados no livro, aproveitem a pré-venda, tá bom? Então, o lançamento desse mês é São Bernardo, do Graciliano Ramos, que eu tô super empolgada, já fiz a aquisição, então tá para chegar, porque tá nos últimos, ou se duvidar, no dia que eu vou publicar este vídeo, tá no último dia da pré-venda. Então aproveite se vocês têm interesse na obra do Graciliano Ramos. Se vocês já adquiriram Vidas Secas, porque é a mesma ilustradora. Então assim, eu li Vidas Secas em setembro, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar até linkado aqui nos cards em que eu mostrei um pouco a edição. E falei pra vocês, e também em outros vídeos eu falei pra vocês aproveitarem São Bernardo, justamente por fazer a questão de ter o mesmo trabalho interno, né, com a mesma ilustradora, porque realmente as ilustrações são uma poesia à parte. A história é muito linda, eu me encantei demais, e como falei pra vocês em outros vídeos, eu me deparei parando realmente, apreciando as imagens. Altamente coloridas, muito bem detalhadas e que traz toda uma sensibilidade extra à obra. Então ela enche nossos olhos mesmo. Então Vidas Secas é um livro que me tocou muito e que realmente as ilustrações trouxeram ainda mais isso. E São Bernardo eu lembro de ter lido na época da escola, de ter gostado bastante. Quero muito fazer releitura. Então assim que eles anunciaram, foi justamente na época que eu tava lendo Vidas Secas e eu falei assim, quero garantir esse livro. Então aproveitem, porque realmente o trabalho tá lindo demais. Decidido a retornar para a propriedade de São Bernardo, onde um dia trabalhou, Paulo Honório se envolve em uma série de negociações espúrias para adquirir as terras de seu antigo patrão. Com seus conhecimentos, consegue fazer a fazenda decadente se tornar lucrativa e se converte em um rico proprietário rural. Paulo Honório passa então a narrar sua trajetória, permeada por um passado de miséria, uma busca solitária pela sobrevivência e um presente de amarguras. A partir do que conta e do que esconde em sua autobiografia, o leitor é convidado a refletir como uma vida agreste pode corroborar ásperas visões de mundo e como alguns encontros podem desestabilizar certezas. Agora, a pré-venda que começou, em que o livro vai ser lançado em dezembro, a editora se superou porque nós vamos ter Dom Quixote pela Antofágica. Em dezembro, então, eles vão publicar o primeiro tomo, que está lindíssimo. Então, assim, tô super empolgada e eles já avisaram que o segundo tomo vai sair no ano que vem. Não tem data ainda, mas vai sair no ano que vem. Então, assim, a edição tá, assim, uma coisa magnífica e eles fizeram um trabalho muito,
lindo pelo que eles mostraram ali. E pelo que eu entendi, parece que a edição vai ter um fitilho pelas imagens também, tá bom? Olha aqui, ó, eles falaram assim: esta edição é a primeira do mundo a contar com uma pesquisa de imagens que representa um livro desde o século XVII. Além de trazer pinturas de uma gama seleta de artistas atuais, a seleção de imagens proporciona ao leitor um passeio por representações de Dom Quixote ao longo de diferentes tempos e geografias. E conta com nomes como Portinari, Doré, Dalí, Cézanne, Daumier, Goya, Raminelli e muitos outros em quase 100 artes. A apresentação é assinada especialmente por Sérgio Drummond, que é o fundador da Antofágica, que convida com emoção o leitor para a história que o fez amar literatura e arte. E esse livro aí, o primeiro tomo, está em torno de 608 páginas, que é o que eles estão falando aqui. Então, assim, tá a coisa mais linda. Tô super empolgada com esse lançamento. Eu sei que as pessoas estão achando que é uma edição cara, tá com preço salgado, porque considerando que serão 2 tomos, então, vocês deem uma olhada ali que vale a pena pra vocês, porque realmente a edição tá assim, é um projeto muito lindo, como eu falei pra vocês, é a primeira ali contar com esse trabalho de pesquisas, assim, de imagens. Então, vocês deem uma conferida nisso. Publicado em 1605, Dom Quixote é considerado o grande clássico da literatura espanhola e uma das principais obras da literatura mundial. Ao narrar a vida de um admirador de romances de cavalaria que resolve se tornar ele próprio um cavaleiro andante, Miguel de Cervantes escreveu um livro rico em perspectivas e que traz reflexões para o leitor a cada causo. Uma obra que ultrapassa a sátira de histórias medievais e narra acontecimentos um tanto divertidos quanto trágicos, passando também pelos grandes dilemas universais da existência humana: amor, medo, orgulho, vaidade e loucura. Louco, porém, nem tanto. Quando acompanha as aventuras do cavaleiro gentil ao lado de seu fiel escudeiro Sancho Panza, o leitor nota que suas fantasias, como a cena dos gigantes moinhos de vento, acabam sendo desmentidas por uma realidade dura e às vezes violenta. Assim, nestas incursões idealistas que dissolvem as fronteiras entre a vida e a literatura, o leitor pode se identificar com o protagonista e entender que podemos não estar tão distantes assim do famoso Quixote. Eu estou muito animada com essa publicação, porque realmente eu já estava querendo muito fazer leitura de Dom Quixote, e depois vocês comentam se topa uma leitura conjunta, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Agora eu vou falar dos lançamentos da editora Intrínseca. E vou começar com um que eu já estou no finalzinho da leitura, tá bom? Que é A Primeira Mentira, da Ashley Euston. Ivy Porter tem tudo com o que poderia sonhar: um namorado perfeito e carinhoso, uma bela casa com quintal e um grupo divertido de amigos. Há apenas um problema: Ivy Porter não existe. Primeiro vem a identidade Ivy Porter. Após receber o nome e uma localização de seu misterioso chefe, Sr. Smith, ela aprende tudo o que precisa saber sobre a cidade em questão e seus habitantes. Depois vem o alvo, Ryan Summer. E a última peça do quebra-cabeça é o trabalho a ser feito. Ivy não tem acesso à identidade verdadeira do Sr. Smith, mas sabe que esse trabalho vai ser diferente. Ryan não está perdidamente apaixonado e ela começa a vislumbrar uma nova realidade para si. Mas Ivy não pode se dar ao luxo de errar, sobretudo depois do que aconteceu da última vez. E para piorar a situação, se torna mais complexa do que esperado. Ela acaba de ser apresentada a uma mulher que afirma ser a única pessoa que Ivy lutou a vida inteira para proteger. A única a quem ela poderia sempre voltar. Luca Marino, sua identidade verdadeira. Agora, Ivy Porter precisa estar um passo à frente do passado enquanto se certifica de que ainda há uma chance de ter um futuro. Muita coisa está em jogo, mas Ivy sempre gostou de um desafio. Posso dizer para vocês que eu tô gostando dessa leitura e eu quero compartilhá-la em breve com vocês. O outro aqui é um que já tá na lista de próxima leitura assim que eu terminar A Primeira Mentira, que é Como Vender uma Casa Assombrada. Esse livro aí tá ótimo agora para fazer a leitura nessa vibe aí de temática para outubro indo para novembro, tá bom? Essa vibe de Halloween. Então, ao descobrir que seus pais morreram, Louise sabe que precisa voltar para casa, mas tomar essa decisão não é fácil. Ela não quer deixar a filha com ex, nem pegar um avião para sua cidade natal. Não quer entrar de novo na casa em que cresceu, abarrotada de documentos do pai e dos bonecos que a mãe colecionava obsessivamente. Não quer aprender a viver sem as 2 pessoas que mais a amavam. Acima de tudo, porém, ela não quer mesmo ser obrigada a rever seu irmão Mark, um sujeito mimado que nunca alcançou nada na vida, com quem ela mal tem contato. Infelizmente, para vender a casa será necessário mais do que uma demão de tinta e uma faxina rápida.
Para lidar com as memórias de uma vida inteira, os dois precisarão passar por cima de suas muitas diferenças e se unir. No entanto, em uma família que funciona à base de segredos, talvez os ressentimentos que carregam não sejam nada em comparação aos perigos que ainda vivem entre aquelas paredes. Porque o que aconteceria se os bens dos pais deles se recusassem a ir embora. Afinal, algumas casas não querem ser vendidas, e essa parece ter outros planos para os irmãos. Eu gosto muito de histórias que envolvem casas assombradas. Esse aí é o estilo de livro, sim, perfeito, porque eu gosto aí de ter. Então, aquela coisa da casa querendo expulsar as pessoas e tal. Então, eu tô bem empolgada para fazer essa leitura. Então, assim que eu terminar de fazer a leitura de A Primeira Mentira, eu vou pegar justamente essa que eu tô fazendo a leitura em e-book. Para quem gosta de leituras especiais de fim de ano, mas agora no caso voltado para o Natal, esse lançamento aqui também é super interessante. E eu também já aproveitei ele em e-book, tá? O Amor 5 Estrelas, da Beth O'Leary. A mansão Forest Hotel e Spa está literalmente caindo aos pedaços. Depois de anos lidando com dificuldades financeiras, o lugar parece enfim prestes a fechar as portas de vez. A não ser que um verdadeiro milagre de Natal aconteça antes da virada do ano. Então, quando Izzy e Lucas são obrigados a trabalhar juntos na recepção por conta de cortes de custos, eles não têm escolhas a não se deixar suas diferenças de lado, não importa o quanto se desprezem, na tentativa de fazer o hotel sobreviver. Apesar do ar sério e distante, Lucas sente um carinho enorme por aquele local que sempre o fez se sentir em casa, mesmo a milhares de quilômetros de distância de sua família no Brasil. Ele quer muito que exista uma salvação, mas com seu jeito racional não pode ignorar que o cenário parece de mal a pior. Já Izzy se recusa a perder a esperança. Afinal, um estabelecimento mágico como aquele não pode simplesmente fechar de um dia para o outro. E as instruções dos donos da mansão Forest são claras. Para manter o lugar de pé vale tudo, de financiamento coletivo e aumentar a presença nas redes sociais a vender os itens da salinha de achados e perdidos. É nessa salinha que, em meio a xícaras quebradas, meio sem par e muitos guarda-chuvas pretos, a otimista Izzy encontra 5 alianças. E quando ela devolve uma delas ao antigo hóspede, conseguindo com isso uma grande recompensa financeira para o hotel, uma esperança se acende. Se todos os desfechos forem como aqueles, anéis poderão resolver tudo. Assim, com 4 deles ainda entre bens perdidos, Izzy e Lucas se lançam juntos em uma missão para tentar salvar o dia e seus empregos. À medida que passam cada vez mais tempo juntos, porém, uma chance parece crescer entre os dois, transformando a rivalidade em algo muito mais doce e complicado. De repente, Izzy e Lucas começam a se questionar se pode haver mais em jogo do que o futuro do hotel. Mas será que ambos chegarão ao fim da temporada com o coração intacto? Vocês não concordam que essa leitura tem tudo para ser aquele calorzinho no coração no final de ano? E por fim, da editora Intrínseca, temos Como Amar uma Filha. Aclamado romance israelense explora os danos causados em nome do amor materno. A milhares de quilômetros de casa, Yoela está numa rua escura espiando 2 meninas através de janelas bem iluminadas. São as netas que ela nunca conheceu, filhas de Leia, que não vê há anos. Como um relacionamento que começou com uma felicidade extrema, com uma mãe tão dedicada à única filha, chegou a um ponto de ruptura tão insondável. Enquanto busca formas de reaproximar da filha, Yoela avança e volta no tempo, desvendando memórias e sentimentos há muito enterrados e reconstituindo os infinitos momentos de cuidado maternal, todos mundanos e aparentemente benignos, mas que em conjunto podem ter consequências imprevisíveis. A relutância em conceder pequenas autonomias a Leia, o modo um tanto quanto infantil como a filha compartilha tudo com ela, as inseguranças, as paixões avassaladoras e platônicas dos primeiros anos da adolescência, as pequenas e grandes travessuras, a comunicação ruim com a própria mãe, os anos em que sofreu com depressão e o medo que a doença se instalasse novamente. Nada escapa do relato sincero de Yoela e da sua arqueologia de si mesma. Com extraordinária precisão psicológica e literária, Hila Bloom traça os erros e os enganos aparentemente insignificantes que compõem a vida familiar e como eles podem dissolver a linha tênue entre proteção e posse, cuidado e excessos. Afinal, existem limites para o amor de uma mãe? Gente, eu achei essa sinopse muito forte, muito interessante, porque eu gosto muito dessas obras que abordam essa parte psicológica e tal. Tem tudo aí, tem a ver com a questão do amor materno, então eu acho realmente que esse livro aí
promete e tô com altas expectativas para essa leitura. Agora eu vou falar dos lançamentos da Companhia das Letras, que tem bastante coisa aqui interessante para compartilhar com vocês. E vou começar falando de O Mundo, uma história através das famílias, do Simon Montefiore. Com fatos tão impressionantes quanto a ficção, o mundo captura toda a história humana através daquilo que todos temos em comum, as famílias. É do mesmo autor de Os Romanov. Então, assim, eu já comecei a fazer essa leitura em e-book, porque a Companhia das Letras normalmente libera e-books, né, para parceiros. E, assim, eu fiquei bem empolgada ali, eu comecei a ler bem no iniciozinho, porque é um livro bem grande, né, é um calhamaço, tem 1384 páginas, que tá dizendo aqui. Mas eu achei muito interessante a forma como ele botou ali no prefácio, a forma como ele construiu esse livro, né, como é um livro histórico, então quando ele vai falar exatamente a história através das famílias, então ele usa esse ponto da construção familiar como uma forma de mostrar esse avanço aí da humanidade. Então, há cerca de 950 mil anos, 5 pessoas caminharam pela praia e deixaram as pegadas familiares mais antigas já descobertas. Para o premiado historiador Simon, esses fósseis servem de inspiração para um novo tipo de história mundial, que abrange todas as eras e todos os continentes e se concentra nos laços familiares que nos unem. Em O Mundo, Montefiore revisita as famílias que marcaram nossas histórias por meio de intrigas palacianas, casos amorosos e conflitos, tratando de temas como guerra, migração, peste, religião e tecnologia. E apresenta um elenco extraordinário, além de governantes conquistadores, a padres, charlatões, artistas, cientistas, magnatas, bandidos, amantes, maridos, esposas e filhos. Aongu, o mendigo que fundou a dinastia Ming, Euaré, o rei Leopardo do Benin. Tem vários outros grandes nomes da nossa história que são mencionados aqui no livro. Realmente eu fiquei bem empolgada e impressionada com o que eu já li. O único, porém, que esse livro tá com um preço bem salgado, então tem que ficar de olho numa baita promoção para fazer essa aquisição. Agora vamos falar de um clássico da nossa literatura que eu tô com vontade de ler há um bom tempo e já encontrei um motivo aqui, que é uma nova edição de Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, um escritor que eu gosto bastante. Já falei aqui dele no canal quando eu falo de Noites Lebloninas, que é um livro de contos dele, e que ele tem uma pegada muito boa, e assim, o apreço dele pela língua e pela mostrar o tipo de gente, assim, é maravilhoso. E eu tô muito empolgada pra fazer essa leitura aqui. Quem sabe ano que vem não rola essa leitura. Um dos romances mais importantes surgido na literatura brasileira no século XX, Viva o Povo Brasileiro é uma exuberante e completa metáfora da formação da nossa identidade nacional. A violência física e simbólica, os abismos sociais, os privilégios que os acentuam, a constituição de uma elite autoritária são encenados com maestria ao longo desta narrativa polifônica e lírica, muitas vezes irônica, que cobre 400 anos da nossa história. Poucas obras atingiram esse mesmo nível de complexidade, há poucas alcançaram êxito semelhante. Ele foi lançado em 1974, ganhou o prêmio Jabuti de Melhor Romance, seguindo a trajetória incomum do êxito na crítica e sucesso do público. Neste livro monumental que já nasceu clássico, instaurado novo olhar ficcional sobre o nosso passado, relemos o Brasil do ponto de vista dos subalternos e conhecemos personagens antológicos inventados ou não por um autor essencial. Viu o Povo Brasileiro fascina e subverte. É uma joia literária, verdadeiro romance fundador de nossa educação cultural e sentimental. Gente, só de ler essa sinopse aqui, eu já namoro um livro essa edição, não essa edição em si, mas este livro, né, Vivo para o Brasileiro há um bom tempo, e agora com essa edição, com esse todo colorido aqui de representatividade brasileira, eu tô super empolgada. Agora vamos falar de um audacioso thriller que é nosso tipo de jogo, de Joanna Copeland. Uma mesma história contada várias vezes acaba se tornando verdade. Stella Park chegou a acreditar nessa máxima. Ela tinha a vida que sempre sonhara, mas desde que a vizinha Gwen apareceu na porta de sua casa, agindo de modo estranho, ela soube que alguma coisa estava errada. Pouco a pouco, segredos obscuros do seu passado começam a vir à tona e ela já não enxerga a vida como antes. Tudo que ela tanto lutou para conquistar, seu casamento de quase 20 anos com Tom, os filhos Colin e Daisy e a quem se dedica de corpo e alma, a bela e ampla casa no subúrbio de Washington, as economias para pagar a faculdade das crianças, está prestes a ruir.
À medida que mergulha em uma trama sinistra envolvendo sua família, Stella percebe que talvez seja a hora de retomar as rédeas da própria história. Um thriller envolvente que explora o impacto da violência, desde os pequenos abusos cotidianos às mais terríveis agressões físicas e psicológicas, emocionante e provocador em igual medida. Então parece que é um thriller forte, a questão de um thriller aí que tem o olhar feminino, então tem algumas questões aí que pode ser que dê gatilhos. Então, assim, eu tô bastante interessada para fazer essa leitura também. Então, é um tipo de thriller que eu gosto, que envolve a questão familiar. Então, normalmente tem várias intrigas e vários problemas aí, provavelmente envolvendo aí talvez o casamento, alguma coisa do tipo, não sei. Fiquei curiosa. O próximo também, que sai pelo selo da Suma, né, que é um dos selos da Companhia das Letras, é Difamação, da Renée Knight. É um thriller psicológico também. Então, assim, thriller psicológico eu amo. Brilhante e profundamente perturbador sobre uma mulher assombrada pelo passado, pelo desejo de vingança e pelo preço terrível que pagamos ao esconder a verdade. Catherine chegou à meia-idade levando uma vida perfeitamente normal. É casada, tem um filho, ama o emprego, gosta de ler nas horas vagas. Agora que o filho cresceu e seguiu o próprio rumo, ela e o marido decidiram se mudar para uma casa menor. Em meio ao caos da mudança, Catherine encontra o completo estranho, o livro que não se lembra de ter comprado. Gente, já gostei dessa sinopse. Intrigada, ela inicia a leitura, mas logo percebe que aquela história não é ficção. A narrativa descreve, com riqueza de detalhes, o dia que Catherine se tornou refém de um segredo terrível. Até então, ela achava que ninguém mais sabia do que havia acontecido naquele verão 20 anos antes. Pelo menos ninguém ainda vivo. Agora o mundo perfeito de Catherine está desmoronando e sua única esperança é encarar o que aconteceu naquele dia fatídico, mesmo que a verdade possa destruí-la. Gente, que sinopse é essa? Aqui tá dizendo que é uma nova edição. Eu não conhecia esse livro, tá dizendo que ele tem uma adaptação disponível na Apple TV, que é um romance que já foi adaptado pelo Alfonso Cuarón, estrelando Cate Blanchett, Kevin Kline e Sacha Baron Cohen. Gente, eu não conhecia isso e, assim, é um livro que deu origem a essa série aí e estou empolgadíssima. Já que o clima ficou um tanto pesado aí, vamos falar, assim, de uma fantasia? O Encantamento Delicado, da Alison Safdie. Inspirado na regência britânica, este romance arrebatador transporta os leitores para o mundo de fantasia com personagens prontos para viver o mais delicado dos sentimentos, o amor. Niamh tem um talento especial. Toda roupa que ela costura é confeccionada com as melhores emoções e memórias de quem vai vesti-la, conferindo na peça uma beleza única. Não à toa, quando Kit, príncipe de Evelyn, está prestes a se casar, Niamh é convocada à corte para produzir todo o guarda-roupa real. Mas os nobres de Evelyn são cruéis, especialmente com uma jovem nascida em um reino pobre e rebelde como Mashland. E Kit, o noivo mal-humorado e temperamental, não facilita em nada o trabalho dela. Ainda assim, contra todas as possibilidades, algo especial surge entre eles. Só que Kit precisa cumprir seu dever como um príncipe, e Niamh precisa voltar para casa e cuidar de sua família, e não viver um conto de fadas. Será que vale a pena acreditar em um sentimento tão delicado? Ai, que livro fofinho, ainda mais pra leitura de fim de ano, assim, uma coisa mais de fantasia, mais calminha. Boa pedida, não é verdade? Agora tem 2 lançamentos da Editora 34 que eu tô, assim, de olho pra caramba aqui. Porque, assim, é uma editora que eu amo de ficar sempre alerta ali, tudo que eles estão lançando. E principalmente quando envolve coleção Leste. Primeiramente aqui, ó, No Degrau de Ouro, de Tatiana Tolstaia. Publicado originalmente em 1977, No Degrau de Ouro é uma das grandes estreias literárias do século soviético. Conta-se que sua primeira edição se esgotou em pouco mais de 4 horas. Na época, Joseph Brodsky aclamou sua autora como a voz mais original, tangível e luminosa da prosa russa atual. E ainda hoje, muitas décadas depois, Tatiana Tolstói é considerada uma das maiores contistas contemporâneas devido à força desta obra. Aqui, Tolstói nos apresenta uma galeria de pessoas comuns, invariavelmente insatisfeitas com a vida, pois, segundo a autora, a condição humana é essencialmente infeliz, em cujo cotidiano monótono abrem-se janelas para vívidas recordações e devaneios, criando uma atmosfera de conto de fadas em meio à dura realidade da União Soviética.
Neste volume, ao longo de seus 13 contos, a sofisticada e exuberante prosa de Tolstói, de múltiplos registros e que combina enredos aparentemente simples com uma força imagética que pende para o fantástico, é capturada magistralmente por Tatiana Bellink. Ela própria uma grande personalidade de nosso meio literário, nesta que é uma das suas mais belas traduções. Então eu estava citando aqui a tradutora. Gente, que capa mais graciosa! Eu amo essas coleções da A34, que é a parte da coleção Leste. Então, literatura russa contemporânea. Então, eu amo literatura russa. Então, assim, com certeza um livro que vai ser lido muito, muito em breve. E o outro lançamento da editora, fiquei muito interessada pelo tema. Escutem a sinopse até o fim, porque, gente, esse livro aqui parece muito interessante, que é A Cidade das Mulheres, de Christiane de Pizan. Escrita por Christiane entre 1404 e 1405, A Cidade das Mulheres é considerada a primeira obra feminista da história da literatura ocidental. Nascida em Veneza em 1364, Christine recebeu uma educação refinada na corte de Carlos V em Paris, onde seu pai atuava como secretário e astrólogo. Espírito espantosamente moderno, ela reuniu conhecimento excepcional e colocou sua inteligência e sua cultura a serviço das mulheres, denunciando a misoginia dominante de seu tempo, especialmente nos meios clericais. Inspirada na Cidade de Deus, de Santo Agostinho, Christine de Pizan concebeu uma cidade utópica composta exclusivamente por mulheres, ao abrigo das calúnias e injustiça dos homens. Em seu livro, a autora, hoje reconhecida como a primeira mulher a viver profissionalmente de sua escrita, recupera figuras femininas de diferentes épocas, guerreiras, artistas, sábias, amantes e santas, reinterpretando-as como símbolos de resistência e sabedoria, recorrendo a histórias das mitologias grega e romana, aos poemas de Ovídio e Virgílio, e episódios da Bíblia, contos de Boccaccio e mais um sem número de fontes. Christine debate com grandes nomes do pensamento e da retórica como Aristóteles, Cícero e muitos outros. Com coragem e erudição, A Cidade das Mulheres aborda temas surpreendentemente modernos, como o estupro, a igualdade entre os sexos, o acesso das mulheres ao saber e o reconhecimento da autonomia do próprio desejo, revelando-se uma obra fundamental para a história das mulheres e sua longa trajetória de lutas por uma existência plena em todos os domínios da ciência, da cultura e da vida social. Gente, esse livro aqui parece ser uma coisa assim super interessante. Eu não tinha ouvido falar desse livro aqui, dessa autora aqui. Não sei, me conte aqui se você já conhecia, mas eu gostei muito aqui do traçado, que vai falar de várias coisas assim, da literatura, várias obras clássicas aqui. Então, assim, achei formidável aqui. Agora eu vou falar de um lançamento da editora Contexto, que me atraiu bastante a questão da temática, que é O Cérebro Leitor, da Marianne Rolfe, que é a mesma autora de O Cérebro no Mundo Digital, outro livro que eu tenho muito interesse em fazer a leitura. Revela as relações entre o desenvolvimento do cérebro e da leitura. Então, um ótimo livro aí pra gente conversar, discutir, né, refletir sobre como as pessoas aprendem a ler e a escrever e como o desenvolvimento dessas habilidades transformou o cérebro e o próprio mundo. A neuropsicóloga e especialista em desenvolvimento infantil, Marianne Rolfe, responde essas perguntas neste livro ambicioso e provocativo. A obra narra a incrível jornada da linguagem escrita não apenas ao longo de nossa evolução, mas também no decorrer do desenvolvimento das crianças, mostrando por que um número cada vez maior delas tem dificuldade em dominar essas habilidades. Com exemplos de casos reais, fascinantes e histórias pessoais espirituosas, Rolfe afirma que o cérebro que decodificou as minúsculas tabuletas de argila dos sumérios é um cérebro muito diferente daquele que está imerso na alfabetização impulsionada pela tecnologia de hoje. A autora mostra como o uso de imagem em telas onipresentes está abrindo caminho para uma menor necessidade de linguagem escrita e alerta como isso pode ter consequências potencialmente profundas em nosso futuro. Então é bem interessante para a gente refletir, conversar sobre, é um tema extremamente importante, necessário, justamente porque nós sabemos que nós não temos muitos leitores no nosso país, isso é um número bem pequeno, né? E considerando que a questão da leitura em si tem uma boa parcela, que já é pequena, e uma boa parcela é porque envolve livros religiosos, livros de autoajudas, livros que estão voltando para autodesenvolvimento. Então, olhando para a leitura de não ficção, leituras ficcionais, aliás, é uma parcela muito pequena e é uma coisa muito importante
para o nosso desenvolvimento. Então, como as crianças hoje em dia estão cada vez mais focadas nas telas do que realmente olhando, pegando um livro para ler. Então, isso é realmente uma coisa bem preocupante. Então, é um livro que eu tô com muita curiosidade para fazer essa leitura. Eu gosto muito de colocar leituras de não ficção, intercalar, inserir isso no meio das minhas leituras do ano. Então, é um livro que eu realmente tenho com muito interesse de fazer, porque é um tema muito atual, necessário e preciso pra gente ler e discutir. Então, é um livro que eu quero muito ler e fazer uma resenha, assim, um vídeo só sobre essa temática. Me digam aí que vocês têm um interesse nisso, deixe os comentários aqui, porque realmente é um assunto de grande importância para a gente. Agora eu vou falar dos lançamentos do Grupo Editorial Record e vou começar falando um que é a continuação daqueles livros de ficção de cura que eu tanto amo. Tô falando de A Inconveniente Loja de Conveniência 2. Eu vou falar bem por cima, porque como é continuação, então para não pegar spoiler do livro anterior. Embora seja conhecida por sua fama de inconveniente, a loja de conveniência Always permanece aconchegante e acolhedora, encantando a todos com suas peculiaridades. A Inconveniente Loja de Conveniência 2, de Kim Ho-yeon, é uma narrativa reconfortante sobre o poder da gentileza e da resiliência. O próximo aqui é A Professora, da Freida McFadden. Ainda não li nada dessa escritora, que todo mundo fala, principalmente para aquela série dela da empregada. Mas esse aqui é um outro título, né, agora que sai pela Record, aqueles outros títulos têm saído pela Arqueiro. Então é uma escritora aí que eu tô com vontade de fazer a leitura de algum dos títulos. Caso você tenha lido alguma obra dela, me diga aqui qual você me recomenda ler. Eu fiquei bem curiosa nessa daqui, principalmente por um detalhe aí. Se vocês me conhecem o suficiente, vocês vão entender por quê. Porque aqui no caso, a professora é matemática. Então, para quem não sabe, eu sou formada em matemática aplicada. Então, quando eu vi isso ali, eu falei, bem interessante. Será que é um sinal que esse é o livro certo? Todos dizem que Ivy tem uma vida boa. Ela tem um emprego estável, uma bela casa, um marido lindo. Tudo parece perfeito, como deveria ser. Mas nem tudo é como Ivy gostaria que fosse. No ano anterior, um escândalo abalou o colégio onde ela leciona matemática. Segundo boatos, um professor, seu antigo mestre amigo, teve um caso com uma aluna do ensino médio, Ed, e por causa da polêmica, ele acabou pedindo demissão. Nada ficou devidamente esclarecido, e Ivy suspeita que por trás dessa história toda existe algo bem mais sombrio. Ed não é confiável. Ela mente, magoa as pessoas e destrói a vida dos outros. Pelo menos é o que dizem. A questão é que ninguém conhece a verdadeira Ed. A adolescente guarda segredos que podem arruinar sua própria vida. Por isso, fará de tudo para que ninguém os descubra. Eu achei isso bem interessante, porque esse aí não, por enquanto, eu não vi muita gente falando dele, inclusive. Vejo muitas pessoas falando da escritora, então talvez a empregada esteja uma coisa muito hypada, então eu tenho medo de ler esses livros que ficam muito hypados assim. Então talvez a professora seja um bom começo para fazer a leitura. O próximo aqui tem aquele humor para quem gosta de uma coisa de thriller, uma coisa de terror para época de Natal. Então vocês vão entender que eu tô falando aqui, que é a Festividade Mortal, da Nora Roberts. Numa noite fria de inverno, enquanto todos aguardam ansiosamente pelo Natal, um personal trainer é encontrado morto em casa, um cenário macabro em contraste com a temporada festiva. Um cartão com os dizeres: Papai Noel disse que você não se comportou bem esse ano. Ho, ho, ho. Foi cruelmente preso ao peito da vítima com uma faca. Em dezembro de 2060, Nova York está tomada pelo espírito natalino, mas a tenente Ivy Dallas não está muito no clima, enquanto seu carismático marido, Howard, planeja uma enorme festa de Natal para celebrar com os amigos. Ivy tem um assassinato para investigar. A vítima da vez, o personal trainer, Trey Ziegler, era uma figura complicada e problemática, e sua morte traz à tona suas atividades ilícitas. Extremamente vaidoso, traiçoeiro e egoísta, Trey fez diversos inimigos ao longo da vida, e o que rende a Tenente Dallas uma extensa lista de potenciais suspeitos. Então, apesar de sentir certo desprezo pela vítima, ela tenta deixar o sentimento de lado e se dedica a resolver o mistério de sua morte. Faltam poucos dias para o Natal, e à medida que a festividade se aproxima, a Tenente corre contra o tempo para deter um assassino frio e calculista. Entretanto, enquanto ela e sua fiel parceira mergulham na investigação e descobrem segredos terríveis, o caso toma um rumo mortal. O Natal pode ser uma festividade mágica. No entanto, Ivy e Howard são forçados mais uma vez a enverdar
por um caminho sombrio em uma busca incansável pela verdade e pela justiça. Gente, eu achei esse livro maravilhoso para ser lido em dezembro. Me digam aqui se vocês gostam de leituras temáticas. Então meio que saindo dessa vibe aí de outubro, de Halloween, essas leituras aí talvez aí mais pesadas, mais de terror e horror. E tem essa leitura aí de Natal, assim, gente, maravilhoso. Eu gostei demais, que une o melhor dos dois. Então tem muita essa decoração da festividade, várias vezes eu falado, parece aqueles filmes Duro de Matar, tipo isso. Eu senti uma vibe meio assim, sabe? Crime acontecendo no meio do Natal, coisas do tipo. Então me empolgou bastante. Como que o João do Rio foi homenageado da Flip desse ano, a editora aproveitou e fez um lançamento aí de 3 livros, né? No caso, alguns que estavam esgotados, coisas do tipo. O primeiro deles é João do Rio, uma antologia. É difícil distinguir onde termina o jornalismo e começa a literatura na obra de João do Rio. Nascido João Paulo Alberto Coelho Barreto, estreou cedo aos 17 anos na revista Cidade do Rio e apenas 2 anos depois começou a contribuir para a Gazeta de Notícias, periódico que acolheria os textos que o tornaram imortal da literatura brasileira. João do Rio foi, antes de tudo, um observador das ruas, dos costumes das gentes, um flaneur, com brilho e engenho verbal, eternizou no início do século a modernização do Brasil, em especial da capital da República, Rio de Janeiro. Reportagens, contos e crônicas formam o escopo de sua obra. Ele era como fotógrafo, profissão que se popularizava, e criou o retrato de uma época ao escrever um país que se descobria e criava para si um humor próprio, irônico, satírico e vívido, ilustrado por postes elétricos, automóveis, cinematográficos, teatros, modern girls e pelo dandismo. Luiz Martins, que assina a seleção e apresentação desta antologia, foi também premiado jornalista, escritor e, claro, cronista. Um discípulo de João do Rio, em sua forma de compreender e descrever a cidade, seus habitantes e mistérios. Martins selecionou especialmente para essa antologia textos de classes como A Alma Encantadora das Ruas, As Religiões do Rio, Cinematógrafo, Crônicas Cariocas, Vida Vertiginosa, A Correspondência de uma Estação de Cura, entre outros. Eu tenho bastante interesse em ler algo do João do Rio e nessa questão de reunião aí de antologia eu gosto muito porque é uma forma de conhecer mais da escrita. Então me digam aí se vocês já leram algo desse escritor. Também está sendo publicado à parte a obra-prima do João do Rio, que é A Alma Encantadora das Ruas, e também está trazendo de novo, né, estão republicando a biografia do escritor, que é João do Rio, Vida, Paixão e Obra. É uma edição revista com capa nova da biografia mais respeitada de João do Rio, escrita por João Carlos Rodrigues. Então tem um combo aí completo aí para quem quer se aprofundar, conhecer esse escritor. Então, pessoal, esses foram os lançamentos que eu selecionei. Dê uma conferida aqui no box, são todos os títulos com mais detalhes, tá bom? E comentem aqui qual desses títulos mais chamou a atenção, que foi direto para a lista de desejados de vocês, ou talvez para o carrinho de vocês, tá bom? Lembrando sempre de adicionar com o meu link, porque vocês me ajudam bastante. E lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, eles continuam sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.